Eu percebi uma coisa muito interessante no meu processo, que essa circuitaria, muitas vezes pautada só no negativo, eram pensamentos negativos manhã, de tarde e à noite, e isso sucedia aos dias, meses e anos. E dessa forma o próprio cérebro ele começava a estar mais fortalecido. As sinapses que foram construídas através desse comando, que não foi meu, fortaleceu-se e dessa forma fica difícil em um estado até mesmo de consciência migrar para um ponto positivo. É por essa razão que a grande parte das pessoas que estão passando por um processo de depressão não consegue ter hábitos saudáveis, a grande parte. O hábito, né, a função automática de chorar no processo, estou falando agora de mim, era uma coisa absurda. Começava a chorar pela manhã, passava o dia nessa situação. Chegava à noite, na mesma situação. Chegava a hora de dormir, no outro dia se repetia tudo de novo. Até a classificação de pensamentos era a mesma coisa, negativos, só pessimistas, tudo dentro dessa classificação. Mas chegou um dia que, em um momento de lucidez minúsculo, eu comecei a repetir uma frase que veio na minha cabeça do nada. Eu entrei realmente em um processo de choro, comecei a chorar do nada, não existia explicação, só existia a vontade e não tinha como se aguentar, fazer força. Eu acho que o homem mais forte do planeta em um quadro de depressão severa, ele não, por mais que ele seja o homem mais forte do planeta, não tem nada a ver com aquilo, né, que é vivido dentro da própria depressão, porque não é força, são outros mecanismos. É por essa razão que muitas vezes eu chorava na frente de pessoas que eu nem conhecia. Não interessa onde eu estava, se era conhecido, se não era. Quando vinha a sensação, não dava para controlar. Então, um belo dia, eu pensei em um ato positivo e desse ato positivo surgiu uma frase. Então, eu comecei a repetir essa frase no primeiro dia. Na metade do primeiro dia, a repetir essa frase, que era: eu não sei porque eu estou chorando, mas tu sabes. Eu não sei porque estou chorando, mas tu sabes. No caso, o nosso Criador. No primeiro dia que eu comecei a implantar essa ação, nada mudou. As mesmas sensações, o mesmo de sempre. O segundo dia, também nada. E o bom, como era algo repetitivo, né, durante anos e anos, era a mesma classificação de pensamentos, ações e tudo. Então, no outro dia, eu sabia que ia acontecer da mesma forma e poderia exercitar esse comando consciente no próximo dia. Então, no terceiro dia, a mesma coisa, na primeira semana, a mesma coisa, no primeiro mês, a mesma coisa, 2 meses, a mesma coisa, 3 meses, a mesma coisa. Só que no quarto mês, algo mudou. Pequeno, muito minúsculo, mas eu estava vigilante a qualquer mudança no processo. Então, no quarto mês, na segunda semana, já me acordei de forma diferente, porque eu acordava, dava 3 passos, e já entrava no processo de choro. Não tomava café, não ia para o banheiro para fazer. Era esse o processo, era 3 passos e encaminhava um quarto que tinha no final da casa. Era um quarto mais escuro. Eu gostava de ficar ali. Só que nesse dia, eu não chorei pela parte da manhã. Eu senti apenas uma névoa escura mentalmente e aquela desordem de sentimentos, aquela sensação de invalidez, de tudo, também tinha dado uma normalizada, não, mas tinha baixado muito. Porque quando o indivíduo passou anos e anos repetindo o mesmo padrão todos os dias de 3 passos, choro pela manhã,
o resto do dia até a noite, uma pequena 1% de modificação eu tenho certeza que é possível perceber. Então, eu via que existia algo ali naquela ação consciente que precisava ser explorado, executado com mais força e não deixar isso como se fosse algo banal. E na minha condição, qualquer ponto que representasse o 0,5% ou 1%, para mim era algo extremamente valioso e eu não poderia deixar isso escapar, pois eu não sabia que a partir daqueles pequenos atos, junto a outros mecanismos que eu comecei a implantar por conta própria, veio a resultar nessa questão que eu não falo que seja cura, eu não falo cura porque o indivíduo que entrou nesse processo lá atrás não é esse que hoje aqui fala com você. Eu tenho total certeza absoluta que o indivíduo que entrou no processo lá atrás, ele não tinha capacidade, ele não tinha desenvolvimento intelectual de ligar a câmera e começar a falar sobre um ponto tão importante e profundo que é os processos ditos como doenças mentais.